Eu sou Kétla Rochelle Moura de Mello e faço parte da turma 5B da disciplina de Lógica e Programação da UFRN. Eu vou responder a questão agora número 6 da lista de vetores. A questão número 6 pede o seguinte: dado dois vetores com n menor ou igual a 50 componentes cada um, calcular e imprimir a soma deles. Então, primeiro eu vou criar os meus vetores. Então, vou botar aqui o campo int, vou chamar um primeiro de A, int A. Eu vou começar fazendo a questão com 5, só pra gente ver se o programa tá rodando direitinho, tá? Com 5 elementos. Depois eu coloco o i50. No caso, int A50, B 5 e C, que é a minha última. Sim. E vou criar o que? Mais duas variáveis. O I, para você usar no for, e o N, que vai ser os números colocados pelo usuário. Em seguida, vou imprimir na tela o que o usuário deve fazer. No caso, digite 5 números para o vetor A. Onde L. E vou criar o meu for, né? I igual a 0. Quanto I for menor que 5, eu acrescento mais 1. E ele vai atribuir o valor in, que no caso é ao vetor A, né? A. Semelhante ele vai fazer com o vetor B. Então eu vou só copiar e colar. Digite 5 números para o vetor B. E ele vai acrescentar esses 5 vetores no vetor B. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro for, que no caso, ele vai somar os vetores. Então, enquanto I igual a 0, e no caso, I menor que 5, ele vai acrescentar um número. E ele vai fazer, no caso, a conta. No vetor C, vai ser igual ao vetor A mais o vetor B. Em seguida, eu vou fazer um outro for, que é para imprimir com essas mesmas condições aqui, que é para imprimir o meu vetor C, que no caso, Cout os valores do vetor C vai ser igual a vamos ver aqui. Vamos ver se compilar para ver se tem alguma coisa errada. Não, vamos testar. Primeiro vai ter que pedir 5 valores para o vetor A. Digite 5 números para o vetor A. Vamos lá, botar 1, 2, 3,
4, 5. Gente, 5 valores para o vetor B. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5. No caso, os valores do vetor C seriam 2, 4, 6, 8 e 10. Os valores do vetor C são 2, 4, 6, 8 e 10. Eles são os dois vetores. Então, o programa está funcionando corretamente. Eu não coloquei as chaves aqui, porque só tem uma função após o for. Se tivesse outra para ser executada, eu teria que colocar as chaves, senão ele só iria fazer essa primeira condição, não faria a segunda. Mas como só tem uma coisa para ele fazer, não precisei colocar as chaves. Na questão, eu coloquei no caso que os vetores, eles teriam só 5 elementos. Eu tinha colocado que o vetor A teria 5, B5 e C5, que era para facilitar, no caso, verificar se o programa estava funcionando corretamente. Então, agora eu fiz o que? Troquei o 5 por 50, que é o que a questão está pedindo. Então, B vai ter 50 elementos, o vetor A tem 50 elementos, o vetor B tem 50 elementos, o vetor C tem 50 elementos. Aqui onde tinha I menor que 5, eu botei I menor que 50. Do mesmo jeito aqui para os valores de B. E do mesmo jeito no for, que vai fazer a soma dos vetores A e B para dar o vetor C, menor que 50. Fiz novamente o for, no lugar de colocar menor que 5, coloquei menor que 50. E coloquei para imprimir. Eu fiz a questão inicialmente com os vetores com 5 elementos, que era para saber se o algoritmo estava funcionando corretamente. Agora que eu sei que o algoritmo está funcionando corretamente, eu só fiz trocar os valores para o que a questão estava pedindo.